Você pensou se arrumar todo, sabe? Super animado para aquele evento que você esperava há tempo, se do nada, bum, acontece alguma coisa totalmente inesperada. Tipo, alguma coisa que te impede de sair de casa. Mas e se a gente disser que essa sensação de ser barrado, impedido de fazer algo importante, pode ter uma explicação tipo espiritual? Parece um pouco fantasioso, eu sei, mas acredite, essa é uma experiência muito comum. É isso que a gente vai explorar nesse nosso mergulho profundo de hoje. Isso aí. A gente vai analisar um sermão do pastor Alessandro Santos, do Ministério Iquitis aqui no Brasil. Ele argumenta que existem barreiras espirituais, obstáculos, né, que nos impedem de ir à igreja. Sim. E ele usa a história do apóstolo Paulo para ilustrar essa luta contra forças que tentam nos afastar da fé. E essa estratégia de usar figuras históricas para ilustrar questões contemporâneas é bem comum, né? Tipo, traz uma certa autoridade ao argumento, conecta o presente com a tradição. O ponto central do pastor Alessandro é que o próprio Satanás está agindo para impedir as pessoas de irem para a igreja. Ele usa uma linguagem bem vívida para descrever essa influência, né? Sim. A pessoa se sente barrada, dominada por um desânimo repentino, sente até uma dor inexplicável ou é distraído por eventos convenientes que aparecem do nada. Acontece. É uma narrativa poderosa, né? Mexe com as experiências, com certeza, de muita gente. Sim, com certeza. É bem interessante. Afinal, será que o diabo está mesmo preocupado com a presença de cada um na igreja? Será que essa figura do Satanás representa algo mais profundo? Acho que essa ideia toca no medo humano bem básico. A sensação de que existem forças além do nosso controle, meio que ditando as nossas vidas. E qual é a solução proposta pelo pastor Alessandro? Resistir ao diabo com todas as forças, ir à igreja mesmo sem vontade, se esforçar ao máximo. Ou seja, força de vontade e responsabilidade pessoal acima de tudo. É uma mensagem que pode ser libertadora para alguns, mas gerar culpa para outros. Afinal, o que acontece quando a força de vontade simplesmente não é suficiente? Essa é uma pergunta importante. A vida nem sempre é justa, nem sempre a gente tem controle total sobre as situações. Às vezes a gente enfrenta obstáculos que exigem mais do que apenas força de vontade para superar. E aí a gente se esbarra naquela linha tênue, né, entre a batalha espiritual e os perrengues do dia a dia. Será que todo obstáculo é culpa do Satanás? Ou será que às vezes a gente está, sei lá, apenas buscando uma desculpa para não sair da zona de conforto? Aí que tá a questão. Existem outras explicações para essa sensação de bloqueio, né? Estresse, cansaço, ansiedade social, até mesmo preguiça, resistência interna. A gente inventando desculpas para não sair do sofá, adiar aquele compromisso importante, postergar aquela decisão difícil. Exatamente. E às vezes, a gente só precisa de um descanso, de um momento para recarregar as energias. E não há nada de errado nisso. É preciso saber ouvir o nosso corpo e a nossa mente. É verdade. E é interessante como o pastor Alessandro usa uma linguagem bem específica, né? Para se conectar com os fiéis. Ele fala com a gente como se estivesse tendo uma conversa. Ele cria uma sensação de proximidade, de intimidade, como se ele fizesse parte da nossa família. E essa proximidade, essa identificação com o público é uma ferramenta poderosa, né, para criar uma conexão emocional. Exatamente. E ele usa essa conexão para reforçar o senso de comunidade, de pertencimento, que é um dos pilares da fé, especialmente na tradição cristã. E ele faz isso de várias maneiras, né? Sim, sim. Por exemplo, quando ele diz lá, foi uma pessoa de Deus, você precisa enviar a palavra de Deus. Ele está reforçando a identidade do ouvinte como cristão, como parte de um grupo que compartilha as mesmas crenças e valores. É como se ele dissesse, ei, você pertence a esse lugar, você é parte dessa família. Não deixe que nada, nem mesmo o inimigo te afaste disso. E essa ideia de que existe um inimigo, né, o Satanás, que está constantemente nos observando, nos tentando, nos afastando do caminho da fé, é bem impactante. Cria uma sensação de urgência, de perigo iminente. Sim. Essa batalha constante entre o bem e o mal é um elemento central da teologia cristã. E o pastor Alessandro usa essa imagem de forma muito eficiente para alertar seus fiéis, para lembrá-los da importância de estar sempre vigilante, de resistir às tentações. Acorda, povo. O inimigo não tira férias. Precisamos estar preparados para a batalha. Exatamente. E qual é a arma principal nessa batalha? A fé, claro. É a fé que nos dá força para resistir, para superar os obstáculos, para não desistir da nossa caminhada. E o pastor Alessandro coloca muita ênfase nisso, né? Ele fala sobre a importância de se esforçar, de lutar contra a preguiça, o desânimo, contra tudo aquilo que nos impede de nos conectar com a fé, de frequentar a igreja, de viver de acordo com os preceitos religiosos. Sim. E para ilustrar esse ponto, ele usa o exemplo do apóstolo Paulo, né? Olha. Que tentou por 2 vezes visitar os Tessalonicenses e foi impedido pelo Satanás.
Mas Paulo não desistiu. Ele continuou firme na sua missão de evangelizar e de espalhar a palavra de Deus. Isso, o próprio apóstolo Paulo, um dos pilares da fé cristã, enfrentou dificuldades. Quem somos nós para reclamar, né? Exatamente. A mensagem do pastor Alessandro é: não importa o tamanho do desafio, a gente precisa ter fé e lutar com todas as forças contra as adversidades, contra as tentações, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. E essa mensagem, apesar de estar inserida num contexto religioso específico, pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida, né? Afinal, todos nós enfrentamos obstáculos, desafios, tentações, seja no trabalho, nos relacionamentos, nos nossos projetos pessoais. Com certeza. A preguiça, o medo, as inseguranças, as distrações do dia a dia, as influências negativas de outras pessoas, as pressões sociais que tentam nos desviar da nossa rota, nos impedir de realizar nosso potencial. Exige esforço, exige disciplina, exige força de vontade, exige fé na nossa capacidade de vencer, de superar as dificuldades, de alcançar nossos objetivos. Mas e aí? Como saber se a gente está sendo realmente barrado ou se são apenas os desafios naturais da vida? Afinal, imprevistos acontecem, planos mudam. Nem sempre as coisas saem como a gente espera, né? Aí entra o discernimento. A capacidade de analisar a situação com clareza, de entender o que está realmente acontecendo, de identificar os fatores que estão nos influenciando, de diferenciar as vozes internas, né, daquelas que vêm do exterior. E como a gente desenvolve esse discernimento? É importante a gente se questionar: por que eu estou me sentindo bloqueado? Quais são os meus medos? Quais são as minhas crenças limitantes? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Às vezes a gente precisa parar, respirar fundo, olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise sincera, para entender o que está realmente nos impedindo de seguir em frente, de alcançar nossos objetivos, de viver a vida que a gente deseja. E essa autoanálise pode ser um processo difícil, doloroso, mas é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução como seres humanos. É como encarar os nossos demônios de frente, dizer: eu não tenho medo de vocês, eu vou vencer essa batalha. E aí a gente volta para a mensagem central do pastor Alessandro, né? Resistir, lutar, não desistir, não importa qual seja o obstáculo, a gente precisa ter a coragem de enfrentá-lo e a fé de que somos capazes de superá-lo. E essa fé pode ser em Deus, como no caso do sermão que a gente está analisando. O importante é ter essa chama interior acesa, essa força que nos impulsiona para frente, que nos ajuda a superar os momentos difíceis. É como se a gente tivesse que ativar o modo guerreiro espiritual, né? Exatamente. E usar todas as armas que a gente tem à disposição. A oração, a meditação, a busca por conhecimento, o apoio de pessoas queridas, a força de vontade, a disciplina, a fé inabalável. Uau, que jornada inspiradora. E o mais legal é que essa mensagem se aplica a qualquer área da vida, né? Seja para quem quer ir à igreja, para quem quer emagrecer, para quem quer mudar de carreira, para quem quer realizar qualquer sonho. Com certeza. Claro. A gente sempre vai ter que enfrentar desafios, mas é a nossa atitude diante deles que vai determinar o nosso sucesso. A forma como a gente encara os obstáculos, como lida com as dificuldades, como se levanta depois de uma queda, é isso que define quem somos e o que somos capazes de realizar. Então o grande aprendizado de hoje é: identifique seus medos, suas fraquezas, seus obstáculos e lute com todas as forças para superá-los. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de si um potencial infinito de realização, de superação, de transformação. O medo, a falta de disciplina, as distrações do dia a dia. E não podemos esquecer das influências negativas de outras pessoas. As pressões sociais, os obstáculos que a vida coloca no nosso caminho. Tudo isso pode nos desviar da nossa rota, nos impedir de alcançar nosso potencial. Nossa, é verdade. Faz muito sentido. É como se a gente estivesse constantemente lutando contra esses demônios internos e externos, né? Para realizar nossos sonhos, alcançar nossos objetivos. E essa luta exige muito da gente, né? Esforço, força de vontade e principalmente fé. Fé na nossa capacidade de vencer, de superar as dificuldades e conquistar o que a gente deseja. Afinal, nem tudo sai como a gente planeja. Imprevistos acontecem, planos mudam. Pois é, aí entra o discernimento, a capacidade de analisar a situação, entender o que está realmente acontecendo. É preciso olhar para dentro de si, identificar os próprios medos e inseguranças e também avaliar as circunstâncias externas com clareza. O discernimento seria como uma bússola interna, que nos guia na direção certa, né? Isso. Que nos ajuda a diferenciar os obstáculos reais daqueles que a gente cria na nossa mente. Exatamente. E para desenvolver esse discernimento, a gente precisa se conhecer profundamente, buscar autoconhecimento, refletir sobre as nossas experiências, aprender com os nossos erros e acertos. E como a gente coloca isso em prática, como a gente identifica esses satanases internos e externos e vence eles? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter coragem para encarar nossos medos, né, e as nossas fraquezas. A gente não pode fugir deles, a gente tem que enfrentá-los de frente. A autoanálise sincera é fundamental
pra gente entender o que nos impede de seguir em frente. Então, tipo, encarar os nossos demônios é o primeiro passo para a vitória. Exatamente. E para vencê-los, a gente precisa usar todas as armas que a gente tem à disposição, né? Disciplina, força de vontade, persistência, otimismo e, claro, fé. E o sermão do pastor Alessandro, como que ele nos ajuda nesse processo? A mensagem central do sermão, essa ideia de resistir, lutar e não desistir, ela é universal. Ela se aplica a qualquer área da vida, independente de crenças religiosas. Todos nós enfrentamos obstáculos e precisamos ter essa força interior para superar. Então, o que a gente aprendeu com essa análise hoje? A gente aprendeu que os obstáculos, eles fazem parte da vida. Mas a gente também aprendeu que a gente tem o poder de enfrentá-los e vencê-los, usando o discernimento, a força de vontade, a persistência e a fé. Nossa, que jornada incrível! E que aprendizado, nossa, muito valioso. É isso aí. E assim a gente termina mais um mergulho profundo. Esperamos que você tenha gostado dessa análise e que ela te inspire a trilhar seu próprio caminho, superando os obstáculos, conquistando seus sonhos. Até a próxima.